E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia e do Mike, que são minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria boutique de RH especializada em escritórios de pequeno e médio porte. Para saber mais, acesse sapiro.com.br. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. E o nosso papo hoje aqui é patrocinado pela Zabo Engenharia, construtora sinônimo de alto padrão. E também sinônimo de Jardins, bairro mais valorizado de São Paulo. Acesse zabo.com.br e já vai dando uma conferida no Symmetry Jardins, uma oportunidade de investimento sem igual na região. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da Nova Centena, episódio 101, com ninguém mais, ninguém menos do que Ricardo Madrona, uma referência para o nosso mercado. Sócio fundador e CEO do Madrona Advogados. Ricardo, prazer enorme te receber no Direito de Resposta. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar então um pouco da sua carreira. Primeira pergunta aqui no Direito de Resposta é clássica, é sobre planejamento de carreira. Você tem uma carreira que é super sólida e ela é pautada no empreendedorismo, porque por 2 vezes você fundou escritório, MHM e o Madrona Fialho. Essa trajetória, Ricardo, ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos? Ela foi super planejada. Eu fiz faculdade no interior e eu saí da faculdade com a convicção de que eu queria ser um advogado de M&A, um advogado transacional, e isso não acontece fora de São Paulo, né? Então, minha primeira decisão planejada foi vir para São Paulo. E como eu não tive, durante o estágio ainda da faculdade, nenhuma matéria que se relacionasse proximamente ao M&A, eu entendi um pouco o que era o M&A e resolvi trabalhar nas 3 vertentes que eu achava importante: numa auditoria, num banco de investimento e depois na advocacia. Então eu planejei participar do projeto de trainee da Deloitte, foi quando começou a minha carreira. Eu trabalhei na área de corporate finance da Deloitte, fiz todo o programa de contabilidade, onde na época, né, não é como a GV hoje, que inaugurou esse processo de incluir conceitos contábeis no mundo jurídico. Na faculdade de Direito não existia isso. O advogado era formado para ser juiz, doutor, procurador, né? Então não tinha essa... Era um mundo muito diferente do mundo de hoje, não tinha sofisticação. Então eu fui aprender, né? Fui para Deloitte, foi um processo muito interessante, e quando eu estava lá, eu fiz parte da primeira equipe de privatização, quando começou o processo de privatização no Brasil, em 1994. Fiquei um tempo, e aí eu falei, agora eu preciso mudar para um banco de investimento. Foi quando eu me inscrevi no programa do Pactual, que era um programa super rigoroso para entrar. Passei no Pactual trabalhando no jurídico, mais atrelado ao time de corporate finance e operações de mercado. E quando eu senti que eu já tinha visto um pouquinho do que eu queria ver dos dois lados, eu fui para o core do advocacia, que na minha opinião é, né, ser de escritório de advocacia fazendo M&A. Isso acaba sendo o carro-chefe, o core da sua atividade como advogado. A Felsberg não tinha essa área de M&A, eles queriam abrir essa área. Eu era muito jovem e o Thomas Felsberg apostou bastante em mim, falou, vem para cá, abre a área. E aí deu no que deu e é onde eu tô. Então acho que foi bastante planejada a minha vinda para São Paulo e os lugares que eu escolhi trabalhar. Que bacana, Ricardo. E de fato foi planejado, porque você explica o passo a passo, né? E legal a tua visão de, olha, quero atuar com M&A, quais são os caminhos e as vertentes que eu tenho que seguir aqui. E você fez cada uma delas. Hoje você é uma super referência na área, e é uma área que é bastante concorrida. O que você acha que contou, além desses caminhos que você seguiu, para que você se tornasse essa referência? Não sei se eu sou uma super referência, mas enfim, só quem fez M&A nos últimos 30 anos. Eu acho que qualquer profissão, para mim, tem algumas coisas que elas são determinantes para definir a sua carreira, né? Primeiro é ter clareza aonde você quer chegar, porque eu acho que é isso que faz com que você planeje, se organize, e eu acho que tem que ter um nível de dedicação muito grande, porque não tem, né, free lunch na vida. Acho que assim, ao longo da minha carreira eu fui muito persistente em atingir esse objetivo, não desistir. Sou uma pessoa que eu sempre acho que a gente vai ser melhor sucedido se a gente gosta do que a gente faz. Então eu amo o que eu faço, eu sempre estudei e me atualizei.
você tem uma ideia, eu lia Diário Oficial todos os dias. Minha turma fala, mas como assim? Mesmo quando eu era sócio, tem um episódio na Felsberg que a bibliotecária comprava o Diário Oficial para o escritório, mas eu queria ler no meu horário e não tinha disponível. Então eu assinei na física o Diário Oficial durante muitos anos para eu ler e entender o que estava acontecendo no mercado. Então, eu acho que assim, se perguntar o que contribuiu, né, acho que são esses fatores, sabe? O planejamento, a organização, a dedicação, a persistência e ser um apaixonado pelo que eu faço. Acho que M&A não é uma atividade fácil, né? Você tem que ter um nível de disponibilidade para o seu cliente, para o projeto muito grande, e eu sempre fiquei muito disponível e sempre quis entender a necessidade do meu cliente. Eu joguei, né, e atuei e trabalhei nas operações dentro da necessidade do cliente, que acho que é um outro problema do advogado, é que, né, ele não entende que quem vai ditar o que tem que fazer e quando fazer é a operação, o cliente, não ele. Então acho que assim, acho que são os elementos que eu julgo que foram determinantes para me trazer aonde eu cheguei, qualquer que seja esse lugar. Ricardo, você explicou muito bem a área que você escolheu, como você se tornou uma referência e como você se planejou para isso. Mas empreender era algo que estava no teu objetivo, que você queria fazer? Porque você fez isso 2 vezes e com muito sucesso. Você imaginava e queria empreender? Então, é que eu acho que empreender não é só abrir escritório, tá, Renato? Acho que quando você vira sócio de um escritório, qualquer sócio de escritório deveria ser, por natureza, empreendedor, né? Esse sócio na minha cabeça, sócio de advocacia não tem que olhar só o cliente dele, a equipe dele, tem que olhar o business do qual ele é sócio, né, para o bem e para o mal. Então, acho que essa cabeça empreendedora, né, eu sempre tive quando eu planejei a minha carreira e sabia onde eu estava. A decisão de montar o escritório, essa não foi planejada. Eu estava na Felsberg, acho que eu fiquei 8 anos lá e fui um dos sócios mais jovens e, de novo, o Thomas me deu muitas oportunidades, é uma pessoa com quem eu sou grato o resto da minha vida, pelas oportunidades que ele, e pelos desafios. Essa minha viés empreendedora foi muito provocada também por ele. O Thomas é uma pessoa muito empreendedora. Só que a decisão de montar o MHM em 2004 foi muito mais porque eu não me via dentro da Felsberg. O caminho que ela estava tomando não era um caminho que eu achava que era correto, e eu nem quero, para deixar claro, não é uma crítica, senão seria contradizer o que eu disse de tanta minha admiração pelo Thomas, mas eu simplesmente achava que ele não era o caminho para a advocacia que eu queria ter. Então eu tomei a decisão de montar o MHM, e a montagem do Madrona também foi para os mesmos motivos. Eu tinha sócios que queriam se manter como um escritório boutique focado em projetos, e eu queria construir um escritório muito mais full service, que é o que a gente fez hoje. Então teve um desalinhamento para onde cada um queria ir. E eu não tenho preguiça. Se eu enxergo que aquilo não está fazendo sentido para mim, eu mudo, porque dá dor de cabeça montar escritório. A partir do momento que eu enxerguei aquilo, eu sentei com os sócios que fundaram a MHM comigo, amigos de longa data, falei, eu vou procurar o meu caminho, e não foi uma saída muito fácil pelo fato de que 90% das pessoas que estavam no MHM optaram pelo meu projeto e não pelo projeto deles. E aí começa a ter rusgas, porque os caras se sentiram abandonados, não só pelo Ricardo, mas pelo que eu absolutamente provoquei. Mas assim, as 2 decisões de montar o escritório foi muito mais por um alinhamento ou desalinhamento, né, da instituição que eu estava com relação ao que eu queria construir para mim. E é muito interessante você colocar dessa forma, Ricardo. Primeiro, a questão do empreendedorismo, porque de fato, quando a gente fala em empreender no mercado jurídico, a primeira coisa que vem à mente é abrir escritório. Ou eventualmente empreender de formas diferentes, montar uma Lotec, uma Legal Tech. Mas a bem da verdade é que ser sócio de um escritório, independentemente do porte, faz com que você precise necessariamente empreender ou intraempreender. Você tem que gerar negócio, né? Para gerar negócio, você tem que trazer alguma coisa nova para o mercado, trazer um remédio para a dor do mercado. Isso, no final do dia, é empreender. Então, muito legal essa visão que você traz, e também de como você montou as suas estruturas, porque você enxergar o que você enxergou de, olha, meu ciclo aqui fechou, vocês querem seguir um caminho, eu quero seguir outro, não é tão simples. E mais do que isso, quando você está na tua carreira é uma coisa, vou mudar de escritório. Outra coisa é, eu sou sócio e eu vou montar uma estrutura. E não é fácil montar uma estrutura. Então, é interessante você contextualizar como isso aconteceu nas 2 oportunidades. Só dando um passo atrás, vamos falar um pouco de Felsberg, né? Porque você entrou numa estrutura que não tinha o corporate. E você foi lá para estruturar e se tornou um dos sócios mais jovens do escritório. Claro, em decorrência das oportunidades que o Thomas te deu, mas também muito em decorrência
de você entregar, né? Porque uma coisa é ter oportunidade e entregar, outra coisa é ter oportunidade e não entregar. O que você acha que contou naquele momento para que você pudesse desenvolver esse seu perfil comercial além do técnico e fizesse com que a área de fato rodasse dentro do escritório? E também o que você acha que mais contou ali para você se tornar um dos sócios mais jovens de um escritório que hoje é referência, naquela época ainda mais, o Felsberg Advogados? Eu acho que assim, na vida a gente se coloca dentro de um espaço e aí a gente tem que saber como é que a gente se movimenta dentro desse espaço. Eu acho que eu consegui enxergar isso na Felsberg, né? Eu tinha saído de um banco de investimento, naquela época o banco de investimento brasileiro era o Pactual e o Garantia, então era uma grande referência, e quando eu percebi que a Felsberg ela tinha uma marca muito forte em leasing, em financiamento de projetos, na área tributária, e não tinha na área corporate, eu surfei essa oportunidade, conhecendo quem eram os clientes da Felsberg, porque eu não sou de São Paulo, então esse é outro ponto que assim, eu cheguei para cá, meu networking era muito pequeno, né? Sou do interior de São Paulo, então eu acabei tentando entender como eu iria construir meu networking. Fui fazendo isso de maneira bastante insistente. E aí, voltando ao exemplo do dinheiro oficial, tá? Então, por exemplo, eu trabalhava para a Dow Química. Eu entendi o que a Dow fazia. Tudo que aparecia no dinheiro oficial, desde consulta ao setor dela, eu mandava para o diretor jurídico. Então, sempre quis me posicionar como um advogado que tem uma preocupação genuína com o cliente, onde eu entrego o valor para ele, não só quando ele me liga aqui na Faria Lima e me demanda para fazer algum serviço, porque eu acho que esse é o sentido genuíno de parceria, né? O parceiro, na minha cabeça, é estar com o outro, é entender o outro, é contribuir com o outro. Então, eu acho que eu soube ocupar esse espaço, soube sem nenhuma arrogância, entender que tinha uma deficiência, né, dos meus relacionamentos em São Paulo, né, que não existia, né, minha vida não foi construída aqui, eu não estudei na Grade, na época não existia nem Bandeirantes, nem nada, eu tinha que quebrar um ciclo muito fechado de pessoas, usei a estrutura da Felsberg, o Thomas enxergou que eu estava construindo isso, tentando entender quem eram os targets, como chegava, ele me ajudou a abrir a porta, eu cavei as portas, né? Fui lá atrás dos clientes. Um outro exemplo que eu enxerguei, que na época estava começando a falar de concorrencial e a Felsberg não tinha concorrencial, e eu passei a entender que M&A concorrencial, ato de concentração, não tem como você oferecer uma solução e não oferecer a solução completa. Então eu cheguei para o Thomas e falei, Thomas, precisamos abrir concorrencial. Ele falou, mas quem tem direito econômico aqui? Eu falei, vamos ver o seguinte, vamos contratar o Francischini, que na época era grande referência, e ele vai me treinar. Eu só vou conduzir todos os atos de concentração com o Francischini até eu chegar ao ponto de achar que eu consigo tocar um ato de concentração sozinho. E a gente paga, remunera o Francischini para isso. O Thomas falou, ótimo, faz isso. Então, passado um ano e meio, a gente começou a oferecer o produto completo de M&A. Então, acho que assim, Renato, de uma maneira bem curta, eu acho que faz parte do empreendedorismo você entender o espaço que você está ocupando, que você quer ocupar, os recursos que tem disponível, como você otimiza isso, né? E eu acho que eu consegui fazer isso relativamente bem na Felsberg, o que me fez, eu entrei lá como um advogado pleno, né? A carreira de advogado de escritório era 10, 12 anos, e eu virei sócio em 4, porque eu entreguei em 4 anos uma área não só de M&A, mas uma área de concorrencial, era superavitária, gerava receita, eu gerava receita para outros clientes, né? Então acho que é isso, foi na minha cabeça, a Felsberg foi determinante para minha evolução como sócio escritório de advocacia, o que me permitiu formar o meu escritório. Outro ponto também importante, que eu sempre me posiciono, e quando o Thomas enxergou isto, ele me colocou também muito jovem no comitê executivo da Felsberg. Então eu pude entender o que é a gestão de um escritório com 28 anos de idade, né? Profundamente. Eu sentava com financeiro, sentava com área de BD, de marketing, na época eu não falava BD, né? Então acho que isso me ajudou bastante e acho que ele fortaleceu a minha decisão de montar um escritório, porque eu não era somente um sócio que cuidava do cliente, do caso do cliente, mas eu vivi dentro da Felsberg discussões de todos os níveis possíveis, né, quando a gente fala de gestão de escritório de advocacia. E é legal que você traz aqui duas coisas para mim muito emblemáticas, Ricardo. A primeira delas é que o networking não se constrói da noite para o dia. E dentro disso, não tem desculpa. Você não era de São Paulo, você podia ter todas as desculpas do mundo, mas você correu atrás. Na época, você assinava lá o Diário Oficial. Hoje, inclusive, é muito mais fácil para você
ter inputs importantes e mandar para os teus clientes. Mas muito mais do que isso, hoje tem eventos, hoje tem rede social, hoje tem uma série de coisas. Mas eu continuo lendo Diário Oficial, tá? Até hoje. a minha área de gestão de conhecimento, eu não tô acreditando que eu te mando Diário Oficial. Eu falei, não, eu quero ver o Diário Oficial. Hoje talvez que eu não leio todos os dias absolutamente, mas o Diário Oficial faz parte da minha rotina até hoje. Não, e é curioso isso, interessante. Então, além do Diário Oficial, né, tem outras várias formas, mas as pessoas precisam entender que não tem desculpa e dois, não é da noite para o dia. E a segunda é empacotar um produto, né? Porque no final do dia foi isso que você fez lá, falar, Thomas, poxa, a gente tem um M&A aqui, mas o que vai adiantar se a gente não tiver o concorrencial? Então você lá atrás, entre aspas, criou um produto. Então, muito interessante essa visão que você traz, né? A gente vai falar um pouquinho, você falou do comitê, a gente vai falar também um pouquinho depois de administração de escritório. Você já contextualizou que você tinha chegado no final de um ciclo lá no Felsberg, e aí o intuito e objetivo de montar um escritório. Primeira delas, assim, como escolher os sócios para montar um escritório naquela época, então o MHM. E a segunda, em pouco tempo, o escritório durou 10 anos, mas com a tua figura lá, mas em pouco tempo vocês cresceram e ganharam muito renome. O que vocês fizeram para que isso acontecesse? Qual que é a estratégia por detrás e como é que foi aqueles primeiros anos, ou mais do que isso, aqueles primeiros dias no Nascituro, se você puder trazer os bastidores, vai ser muito legal. A questão da escolha de sócio é uma coisa que, para mim, tem que ter o ponto de partida é a identidade. Se a gente não tiver... Eu não acredito em sociedade de dinheiro, tá? Tenho aqui um caminhão de dinheiro, vamos ser sócios. Acho que o nosso business, quando você pensa no longo prazo... Não estou dizendo que dinheiro não é importante, cliente, nem nada, mas acho que o primeiro ponto é que é o go e não go, você tem que se identificar com o sócio, com quem você vai sentar na mesa e tomar decisões e viver momentos de glória e momentos não de tão gloriosos assim. E dentro da Felsberg, eu acabei criando um núcleo com 3 sócios que foram o fundador do MHM junto comigo. Começou, na verdade, como MHMK, tá? Nós éramos em 4. Então, eu tomei a decisão de sair. A gente tinha combinado os 4 que se um dia saísse, a gente sairia juntos. E aí, quando eu tomei a decisão, as primeiras pessoas que eu falei, o Thomas foi o 5º, foram esses 4. Falou, eu tomei a decisão, o que vocês querem fazer? E os 4 falaram, também está no nosso tempo, então vamos embora. Então a escolha dos sócios foram as pessoas com quem eu já tinha uma certa identidade dentro do escritório. E é uma coisa doida, né? Essas mesmas pessoas com quem eu tinha identidade, depois de 3 anos, passou a não ter mais. O que mostra que as relações mudam naturalmente, quaisquer que sejam as relações profissionais e pessoais. Então, essa que foi a origem e a escolha, foram aquelas pessoas com quem eu já convivia dentro de uma sociedade e eu me via sendo sócio, porque a gente tinha um alinhamento muito claro do que deveria ser a advocacia. E isso responde um pouco a sua pergunta. Acho que o sucesso do MHMK foi uma ambição, uma vocação definida muito claramente. Na época, a gente queria se destacar como uma boutique. E a gente queria fazer poucas coisas e muito bem. Então a gente já foi muito transparente com os nossos clientes, do tipo, eu só faço isto. E aí a gente não abaixou o preço. Tem muita gente que começa essa estratégia do negócio colocando o preço lá embaixo como uma regra de entrada, né? Depois não sobe mais, né? Depois não sobe mais. Nós nunca trabalhamos, nunca começamos um business abaixando o preço, tá? Então acho que ali no MHMK a gente escolheu uma quantidade de produtos que a gente ofereceria e o nosso commitment com o mercado era fazer muito bem para isso. Então tinha o M&A, na época tinha o Project Finance, que fazia reorganização societária, governança corporativa societária. Esse era o escritório. Alguém chegava e falava, faço tributário? Não. Só que a gente precisava de pessoas, né? Você vai fazer uma M&A, uma due diligence, você tinha que fazer. A gente escolheu os escritórios boutiques para trabalhar conosco nesses projetos e a gente deixou isso transparente com o nosso cliente. Falou, o que eu vou oferecer é a inteligência da transação, a negociação, a estruturação e eu vou coordenar a condução de uma due diligence nessas áreas que a gente não tinha. E eu acho que isso foi muito bem sucedido durante muito tempo. Então a gente falou não para cliente muitas vezes, não faço isso. Passado um tempo, você também começa a falar não, você fala, mas é melhor continuar a falar não ou eventualmente incorporar novas áreas dentro do escritório. A gente falou, beleza, mas a gente conhece muitos escritórios que fizeram isso e teve uma perda de qualidade enorme, porque fizeram ou de maneira atabalhoada ou rápido demais. Então a gente começou a escolher algumas áreas que de uma certa forma essa é a história do nosso crescimento para se tornar um full service. A gente ia escolhendo e aí você vai falar, o Ricardo é uma pessoa de planejamento e eu acho que é uma das minhas principais características mesmo. A gente planejava qual era o nosso próximo passo. Falamos não para muita gente boa que bateu, quero ser sócio aí.
não está na nossa hora, não vamos falar com você nesse momento. Então a gente planejou o crescimento do MHM ao ponto de que no finalzinho do MHM a gente não era nem um full service, nem uma boutique, a gente estava no meio do caminho ali, o que eu acho que é uma situação sempre muito difícil para o escritório de advocacia. A escolha dos sócios se deu dessa maneira e eu acho que o sucesso do começo do MHM se deu também essas decisões que a gente tomou aí de focar em produtos e vender alta qualidade. E eu acho que também o mercado favoreceu, tá, Renato? Porque não tinha a guerra de preço que tem hoje, em 2004. A guerra de preço hoje está um horror. Tinha um mercado que a gente conseguia se posicionar melhor. Eu não sei se alguém quiser fazer isso hoje, se vai ter o mesmo sucesso, porque as empresas estão tão preocupadas com o orçamento, o budget, que a gente às vezes perde projeto por R$5.000, mesmo o cara achando que a gente é o escritório adequado para fazer isso. Então, não sei se alguém conseguiria replicar algo que a gente fez em 2004. E nesse aspecto o mercado mudou para pior, porque a escolha muitas vezes está pelo preço, por uma diferença pequena, e você só vai conseguir fazer isso que vocês fizeram no passado, né, no que o próprio Quiroga chama de rocket science, que é um negócio diferente que só vocês fazem e que vocês são os especialistas, aí você consegue cobrar o que você quer. Mas no mercado do jeito que está, em determinadas áreas, né, é um mar vermelho, né, e aí muitas vezes o cliente ele tem que pagar 2 vezes, né, porque ele escolheu errado, mas a primeira escolha, infelizmente, muitas vezes, na maioria das vezes, se dá pelo preço. Eu só fazer uma observação. O ano passado eu fiz em 3 situações que eu fiquei impressionado. Eu entrei no meio de uma operação por conta de condução do projeto. E aí eu me vi, foi bem interessante, mas eu participei do primeiro bid, perdi e entrei no meio porque a condução não estava sendo adequada. Porque todo empreendedor ele tem que ter um quê de aventureiro, mas tem muita gente fazendo que absolutamente não tem condições de entregar. Eu acho que isso é um problema. Então, o ano passado eu vivi 3 situações como essa. O preço, uma diferença pequena, fez a gente sair do processo e uma má condução fez a gente voltar para o processo, né? Então, acho que isso é um problema. É isso, né? Quem escolhe errado paga 2 vezes. E tem muito disso, né? Mas você traz lições importantes. Acho que a primeira delas é como escolher sócios, porque a gente vê hoje todo tipo de sociedade. Sociedades como a que você colocou e sociedades pautadas em dinheiro. Sem entrar no mérito, cada um define a sua sociedade, mas eu compactuo muito com a tua visão, né? E eu acho que faz muita diferença, não à toa o escritório perdurou por tantos anos. E também o posicionamento faz muita diferença, né? Hoje é um pouco mais difícil quando você fala de preço, mas a questão da forma como você vai se posicionar, isso eu faço, isso eu não faço, eu desço aqui, eu não desço o valor, diz muito sobre a estrutura. Você pode perder eventualmente um projeto e ganhar outros 2. Agora, o quanto que dizer várias vezes não impactou em eventuais projetos futuros? Porque às vezes você fala não para um cliente, ele fica incomodado. Pô, como falou não para mim? Você acha que teve alguma repercussão negativa por esse aspecto? Acho que não, Renato. Porque estou no mercado há 32 anos. Para todo mundo que eu falei não, eu trabalhei depois. Então, acho que aqui é estatístico. Não teve ninguém que eu falei, agora... Porque vê um ponto que é assim, você vai falar não por alguns motivos, não necessariamente eu. Uma pessoa liga e fala, quero te passar um trabalho, mas eu quero que você toque do começo ao fim. Eu estou no meio de 3 projetos. Minha resposta vai ser... Eu não consigo me comprometer 100% agora. A turma de due diligence entra depois, agora eu entro depois. Se o cara fala, quero você vai falar, não, você tem uma indisponibilidade. Você vai falar não porque tem uma questão de conflito. Porque esse é outro ponto. Conflitos você não pode dar jeitinho na minha cabeça. Isso é um problema, né? Essa questão do conflito, porque você quer pegar e aí dá problema depois. Eu já vivi situações de jeitinho muito desagradável, porque no meio de uma negociação você fica tateando para não combater um cliente que é seu também ali na outra ponta. Então acho que assim, não é uma razão única para dizer não. Eu acho que quando você fala não de uma maneira genuína para o cliente, mostra uma lealdade, portanto mostra uma parceria real. Eu deveria só aumentar o nível de confiança em relação ao profissional que você é. Então, acho que assim, estatisticamente eu nunca falei um não que depois teve um sim e é uma continuidade do trabalho com o cliente. É importante essa visão, Ricardo, porque é tudo da forma como você fala o não e os motivos que tem por trás, né? Então é até importante você explicar e contextualizar, né? Não é meramente o não. Você conhece a Sapiro? Nós somos uma empresa focada no mercado jurídico, especialmente em escritórios de advocacia de pequeno e médio porte, e que tem 2 pilares, recrutamento e consultoria. Acabando este episódio,
Acesse sapiro.com.br e saiba como podemos te ajudar. Bom, você comentou um pouquinho sobre a tua saída do Felsberg e a criação do MHMK. E aí, depois você já trouxe ali um teaserzinho do porquê que você decidiu sair do MHMK para montar uma Madrona. Quando foi que deu aquele clique? Falou, puxa, é agora, né? Como é que foi aquele início ali? Olha, gente, tô saindo, vou montar meu escritório. Vocês foram para um lugar, como é que foi isso? E de verdade, Ricardo, você imaginava que o escritório tomaria o porte e ganharia ou teria o renome que ele tem hoje? Esse era o objetivo? Não sei se eu acredito num clique, tá? Porque eu acredito mais em copinhos que vão enchendo. E eu acho que tiveram muitas questões no final do MHMK, desde investir em sistema, porque quando você cresce o escritório, você aumenta controles, uma série de coisas. Você tem que se preparar para crescer. Você não cresce assim e fala, opa, vou... Né? Que é que eu falei que eu acho que algumas instituições acabaram perdendo qualidade, governança e tal, por um crescimento acelerado. Para mim, qualquer crescimento ele tem que ser planejado, né, e cuidadoso. Então, eu acho que eu fui encontrando resistências dos sócios do caminho. Eu era o gestor do escritório também na época, que eu queria trazer. Então, desde contratação de pessoas para abrir novas áreas, investimentos que a gente tinha que fazer. Então, começou a falar, epa, não está rolando, eu não vou conseguir realizar o objetivo que eu quero. E eu acho que a cereja do bolo foi quando a gente estava conversando com sócios laterais para abrir novas áreas e começou a gerar um desconforto sobre isto. Inclusive um deles foi que fundou esse escritório comigo, que é o Zé Luiz Camargo. Eu estava conversando para o Zé, que era do Vieira Resende, para ele ir para o MHM. Na época, finalzinho era só MHM, mas porque o caso já tinha saído. Então, eu falei, Zé, cara, eu quero montar esse tipo de escritório. Você está saindo do Vieira Resende, vamos começar do zero agora. Nós temos identidade, você topa fazer isto? Ele falou, eu topo. E ele também acreditava num modelo mais de escritório grande de full service. Então, acho que é isso. Então, acho que foi um processo lá dentro do MHM que foi me dando sinais de que a gente tinha divergência para onde levar o escritório. E a vinda do Zé Luiz para minha vida, onde eu encontrei uma identidade maior. O Zé é uma pessoa que ele é fundamental também na minha... Acho que são... Duas pessoas marcam muito a minha vida, né? O Thomas Felsberg e o José Luiz Camargo. E a gente começou a desenhar o plano do novo escritório sem ter ele ainda. E foi muito gostoso, porque a gente construiu o plano de carreira que a gente queria do escritório, o plano de carreira de sócio. A gente tinha um nível de convergência. E o detalhe é que eu conheci o Zé naquele momento. Então, indo para a sua pergunta, a escolha de sócios, o Zé foi um anjo que caiu do céu, paf, na minha vida. E aí foi super bacana e a gente começou a construir aí a pedra fundamental do Madrona. E eu acho que sim, eu acreditava que a gente ia ter, acho que os sucessos que, quando eu olho para trás, nós estamos no melhor momento do escritório. Acho que o escritório assumiu uma posição de mercado relevante. A gente passou, né, nos últimos anos de um escritório onde uma boa parte da população conhecia e outras não. E hoje, um lugar que a gente não vai em nenhum lugar que a gente não se dissou do Madrona, que as pessoas... Né, agora a Madrona Fiala, que a gente não sabe de onde é. Então a gente concorre com os grandes escritórios, a gente participa de grandes transações, a gente tem uma carteira clientes de muito sofisticado, a gente consegue falar hoje com qualquer escritório de advocacia de igual para igual. Né? Muitas vezes, tá, as pessoas contratavam um escritório para ter o mesmo nível de negociação, para não ter aquela questão, um escritório grande está negociando com o escritório pequeno e vai engolir o escritório pequeno. Acho que hoje, né, a gente entra na mesa de igual para igual com qualquer situação. Então, acho que eu tinha certeza que a gente ia chegar lá, porque, de novo, a gente tinha convergência, identidade de objetivos, estávamos com as pessoas certas, as pessoas que vieram do MHM para cá, que nos procuraram, a gente falou sim para todos eles, porque a gente entendia que tinha capacidade de fazer essa entrega. E acho que assim, a gente trabalha muito, Renato, a turma aqui, ninguém aqui nasceu em berço esplêndido, tá? Eu acho que isso eu não falei até agora, mas... E não significa que quem nasceu em berço esplêndido não tem sucesso, tá? Por favor, não é isso que eu tô falando, mas acho que todo mundo aqui precisou trabalhar. A frase precisar trabalhar, precisar entregar, ela forma conduta, né? Ela forma posicionamento aqui dentro. Então, acho que nunca tive a menor dúvida que a gente ia ter sucesso, sim, né? E que a gente ia chegar a um bom lugar, que é onde a gente está hoje. E é muito interessante a história que você conta, e quando você fala agora nessa parte final, né,
a gente aqui precisa trabalhar. E essa é uma, Ricardo, talvez ali das características comuns entre os sócios. Outras, idade próxima ou momento de vida parecido, isso conta bastante, porque você vai ter mais conexão. Você já tinha empreendido uma vez com um escritório e antes, como você bem colocou, como sócio lá no Felsberg, também tinha empreendido. O quanto que isso contribuiu e ajudou para você construir o Madrona? Contribuiu tudo, porque eu acho que experiência, experiência, ela é importante. Acho que, de novo, não é um caminho fácil. Montar um escritório de advocacia, na minha cabeça, para ser de dono de uma pessoa só, eu não sei nem te falar se é fácil ou difícil, mas montar um escritório nessas condições, num mercado tão competitivo, para ser um player significativo no mercado, não é fácil. Então, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo. Sabe aquela coisa assim, isso dá certo, isso não dá certo? Só experiência atrás. Porque você já fez 1, 2, 3 vezes. Então, eu acho que contribuiu e muito. Foi muito fundamental. É rodagem, Eu brinco aqui que o pessoal fala assim, pessoal, quem tá chegando no podcast, ouvi aqui do 70, do 80 pra frente, porque o primeiro ali eu tava começando, não pelos outros, mas a brincadeira é que você vai melhorando, Você sabe o que funciona, o que não funciona, então trazendo aqui pro empreendedorismo é isso. Você já tinha ali os atalhos, Você sabia o que funcionaria e o que não funcionaria. E já que eu tenho certeza que nosso público adora morar bem e fazer o melhor investimento, a Szabo Engenharia, construtora que é referência em alto padrão, tem uma oportunidade incrível nos Jardins, que é a região mais desejada e valorizada da capital paulista. Afinal, é o lugar onde tudo acontece. Então, se você quiser viver bem e também investir e garantir uma renda futura, é hora de você conhecer o Symmetry Jardins. Localizado em plena Alameda Itu, entre as estações Consolação e Oscar Freire do metrô, Symmetry oferece modernos apartamentos de 2 dormitórios, com 51 e 71 metros quadrados. O lazer tem piscina no rooftop, que proporciona uma vista panorâmica para toda a região. Fora academia e coworking para facilitar o seu dia a dia. Essa é uma oportunidade sensacional para morar e principalmente para investir, porque os jardins são uma região muito procurada, muito fácil de alugar. Pelas metragens e pelo estilo dos apartamentos, Symmetry é renda garantida. Acesse szabo.com.br e garanta sua unidade. Você vai negociar diretamente com a diretoria. E se você estiver em São Paulo e quiser conhecer pessoalmente, o stand de vendas fica na Rua Augusta, 2183. Symmetry Jardins é mais uma exclusividade da Szabo Engenharia. Bom, ano passado, mais uma mudança, A gente já falou de empreendedorismo, mas o escritório, que era o Madrona Advogados, passa a ser Madrona Fialho Advogados, Uma fusão com o escritório de Belo Horizonte. Se escolher sócios não é fácil, imagina uma fusão, É mais do que um casamento, vários casamentos ao mesmo tempo. E aí a primeira pergunta é, o porquê dessa fusão? O porquê com o Fialho? E aí uma pergunta, uma curiosidade, na verdade, que eu tenho. O Madrona já era, você até comentou, muita gente conhecia, algumas pessoas não, mas de fato, é um escritório que já era conhecido nacionalmente. Com um porte robusto, até um porte maior, se eu não me engano, se me corrija se eu estiver errado, ali, talvez o tamanho do dobro do tamanho do Fialho. É isso mesmo, um dobro. É 1/3, 2/3. 1/3, 2/3. Já conhecido, muito maior, por que mudar a marca? Por que colocar Fialho e se tornar Madrona Fialho Advogados? Novamente, várias perguntas em uma. Já nem sei se eu lembro todas as suas perguntas. Se você vai ficando mais velho, você vai esquecendo, viu? Eu acho que lembra, a gente precisa voltar um pouco à estratégia que a gente definiu, que a gente queria ser um escritório full service. A nossa estratégia foi fazer isso no varejo. Localizava um sócio de um escritório que não estava feliz e queria fazer uma migração, a gente trazia. E a gente também fez muito sócio interno desenvolvendo carreiras. A gente acredita que esse é um mix importante. Nós não podemos ser um escritório basicamente de lateralidade na minha cabeça, porque aí a cultura, o valor vai se perder ao longo do caminho. Tem que ter um mix bacana, que é a maneira como a gente acreditava nisso. E quando apareceu o Fialho, que eles, diferente da gente, eles queriam vir para São Paulo. Eles queriam ganhar relevância no mercado de São Paulo. E aí, falei, bom, aqui a gente tem uma oportunidade para a gente de sair do varejo e para o atacado. A gente efetivamente se posiciona no mercado como alguém que é uma firma que o cliente pode parar aqui e a gente entregar 100% das necessidades dele. Fialho tinha algumas áreas que a gente não tinha, então tinha uma questão de complementariedade muito grande. E, de novo, só para você saber, esse processo demorou 11 meses, tá? A parte inicial foi aquele ponto que eu falei de identidade. A gente fez, e aí não uma identidade só de sócio, mas de firma. Como é que se via a carreira de sócio aqui dentro, como é que via sócio performando, não performando, como é que via a gestão de pessoas, como é que via cliente. Então, primeiro a gente identificou uma vontade e uma oportunidade da gente
se transformar um full service numa tacada só, e deles de vir para São Paulo e ter uma base forte. Isso que foi a primeira vontade. Depois a gente passou por um processo de verificação de identidade das duas instituições, e quando a gente percebeu que sim, né, a gente entrou na parte chata, que é a discussão de economics e tudo mais. Então, acho que isso foi o grande drive da fusão, para nós a busca da complementaridade e a gente alçar a um outro patamar de escritório. Contribuiu também que a gente enxerga que o mercado de Minas, e dentro do nosso planejamento estratégico, a gente tem um projeto de expansão territorial, que a gente escolhe mercados. Minas era o segundo na nossa lista, a gente estava focado no Rio, que a gente começou um projeto do Rio já antes da Covid, e a gente ia para Minas na sequência, então era um mercado que a gente estava olhando, então para nós caiu como uma luva essa oportunidade, e para eles também. E a questão da marca foi muito interessante, porque tem muitas fusões que não acontecem por conta exatamente do nome. Às vezes faz tudo sentido, mas as pessoas se apegam no nome de uma tal maneira, né? Não é o meu caso, não é um ponto, não é uma eixo para mim. Acho que o nome tem que ser o que é melhor para o escritório. E como a gente desenhou uma fusão mesmo, não foi uma compra, não foi uma dona comprando o escritório Fialho, a gente olhou ponto a ponto o que cada um tinha de melhor, sem nenhum ego, e a gente adotou o que cada um tinha de melhor. E isso que o escritório hoje ele é um blend mesmo. Tem muitas coisas que prevaleceu do Madrona, porque a gente estava muito mais sofisticado do que eles. Tem coisas que prevaleceu deles porque estavam mais sofisticados do que a gente. Então, e não foi nenhuma imposição do lado deles, só você tem fiado. A gente quis passar para o mercado uma noção de que estava acontecendo uma fusão de escritórios mesmo, e, portanto, deveria prevalecer duas marcas. A marca Fialho, lá em Minas, é muito forte, é uma das principais bancas do estado. Então, para nós só fazia sentido uma única coisa. Isso nunca foi discutido, uma discussão longa, Renato. Foi uma discussão de meia hora. Foi Madrona Fialho e Madrona Fialho. Ponto. Foi muito fácil essa decisão. É muito legal ouvir de você, porque eu me lembro a época e eu fiquei pensando, falei, quando eu conversar com o Ricardo, seja no podcast, agora eu vou perguntar para ele, porque eu queria entender mesmo nos bastidores, porque tem, de fato, muita fusão que não sai por nome. Economics, tudo certo. Bateu tudo, sócios, DNA, cultura, Economics, chega no nome e trava. E eu acho que foi muito legal, assim, do lado de vocês, porque, de fato, assim, claro que foi um blend, mas no final vocês eram maiores, eram mais conhecidos, ainda que o Fialho tenha o seu reconhecimento, seu renome de fato no estado de Minas, mas o recado que vocês queriam passar era maior. Dependia de nós, mas gente, estamos nos unindo, estamos unindo forças, é uma fusão. E isso, de fato, ficou muito claro para o mercado. Porque quando você traz um nome, você já tem um nome forte como Madrona, e você agrega outro nome, que é o caso do Fialho, fica muito claro que ali é em pé de igualdade. Então, muito interessante você contar esses bastidores. Não, e assim, até um outro bastidor, que acho que é a primeira vez que eu vou a público falar, que assim, no próprio acordo de fusão que a gente acabou fazendo, que é uma transição, né? A fusão é um processo que você passa. Tem uma cláusula de que depois de passado 2 anos, a gente vai ver como fica essa questão do nome, porque o nome hoje em dia é muito mais uma questão, a gente trata isso como uma questão de marca. Se o mercado não começar a falar Madrona Fialho, nós não vamos insistir, tá lá, vai virar só Madrona. Então assim, tem uma cláusula, não tem apego nem deles e nem nosso. A gente quer o nome que melhor identifique a nossa instituição. Então acho que no começo era importante passar para o mercado a fusão, e a gente já previu com total desapego um potencial rebrand, qualquer que seja ele no final de 2 anos, para a gente ter a marca que, de novo, faça mais sentido para a nossa instituição. Então pode ser que em 2026 não chame necessariamente mais uma Fialho, que a gente vai contratar uma agência, esse que está, já vai pesquisa de mercado com os nossos clientes, e aí a gente vai tomar uma decisão como é que fica a marca em 2026. Isso é muito legal, porque nada é estanque, nada, né? E vocês passaram um recado para o mercado. Se o mercado captar que é Madrona Fialho, ótimo. Se não é Madrona muito forte, também tá tudo bem, né? E continua sendo uma fusão e uma união de forças. É isso aí. Ricardo, você é um planejador, isso já ficou claro, né? Você já falou dos teus objetivos com Madrona Fialho, e hoje vocês têm 250 colaboradores, 50 sócios. Até onde vocês querem chegar e como vocês querem chegar? Essa é uma pergunta não é mais de $1 milhão, de muitos milhões de dólares, tá, Renato? De bilhão. Porque eu não tenho um pouco essa resposta, porque o ano passado foi um ano que a gente se dedicou muito à integração dos 2 escritórios. A gente queria que funcionasse muito bem, a gente
Eu, pessoalmente, olhei muito pouco para o mercado e eu fui a pessoa que conduziu essa fusão aqui dentro do escritório, fui o maestrozinho ali da banda. E esse ano é um ano que a gente quer surfar as sinergias da fusão. A gente tem um planejamento estratégico, o escritório trabalha com planejamento estratégico, né, planejador, sempre de 3 anos, então a gente tem um planejamento de 2023 a 2025. Não consigo te falar aonde a gente vai estar, né, fora do contexto do planejamento. O que a gente planejou é esta base ser suficiente para se posicionar como um escritório full service com uma altíssima qualidade de entrega de trabalho para os clientes. Investindo muito em qualidade. A gente tem uma área de P&D aqui dentro do escritório que é tocada por uma advogada só focada em... Ela é zero billing, ela não traz nada disso aí. Ela é focada em P&D aqui dentro do escritório. A gente acredita que essa acaba sendo um diferencial muito grande. Ela tem uma equipe embaixo dela. Então, assim, eu vejo em 2 anos uma solidificação do papel que a gente construiu até agora para chegar em 2 anos e falar, esse escritório não é só um full service, mas ele é um full service incrível, que entrega muito acima da média, que é um parceiro natural nosso. A gente tem uma coisa, por exemplo, que a gente fez aqui, que eu não conheço nenhum escritório, que a gente fez um guia de atendimento, que a gente cria padrão de atendimento para a gente uniformizar, e nós queremos, em 2026, colocar isso como anexo às nossas propostas. Ou seja, o cliente vai saber em quanto tempo, no máximo, eu respondo um e-mail, como é que tem que ser o meu e-mail, como é que a gente se posiciona, né? Isso é um statement que a gente quer fazer para o mercado, para ele saber o que ele está comprando. Então, acho que os próximos 2 anos são anos de solidificação. Não sei se a gente vai dar grandes saltos. Depois da fusão, já fui procurado pelos escritórios perguntando, e aí, vamos pro próximo? Vamos dar mais um? Mas eu acho que a gente não pode fechar os olhos para as oportunidades. Acho que hoje a gente não está ativamente procurando, mas eu sou uma pessoa que está sempre aberto de oportunidade. E o que está no meu mandato é, esta equipe aqui tem que ser suficiente para consolidar o nosso planejamento estratégico que termina em 2025. E é uma resposta interessante, porque quando eu faço essa pergunta, normalmente as pessoas pensam em números. Eu quero daqui a X anos estar com um escritório de X pessoas e X sócios. E não necessariamente, né? É um outro objetivo que vocês têm por trás, né? Que é solidificar, que é entregar da melhor forma, um full service que entrega com qualidade. Então, e isso é um objetivo, né? E vocês já sabem como fazer. Sem dúvida. Então, é muito interessante te ouvir. Você foi CEO lá no outro escritório, você é o CEO no Madrona Fialho, né? Conduziu aí essa fusão. Só que a gente não é ensinado na faculdade de Direito, né? Você comentou sobre a parte contábil, começou agora, mas assim, liderança, gestão, administração não são skills ensinados na faculdade de Direito. Você deu um teaser do que você aprendeu lá no Felsberg, participando ali do conselho, né? Mas como é que você desenvolveu a tua liderança? Como é que você desenvolveu a administração? E que dicas que você pode trazer aí para a turma que quer administrar um escritório? Eu prefiro pensar exatamente isso em dicas. Com toda a honestidade, eu posso estar falando grandes bobagens aqui dentro, viu, Renato? Você falou uma coisa certa, porque a gente não é treinado mesmo para isso, né? E advogado que gosta do que faz tem uma dor, porque o quanto eu dedico meu tempo para o meu cliente, para o que eu gosto de fazer, o quanto eu dedico para a administração. Então, acho que a primeira dica para quem quer assumir um papel muito mais de gestão é que você tem que resolver isto. Eu fiz 1 ano de coaching para tratar disso, do Ricardo advogado e do Ricardo gestor. Como todo ser humano, a gente oscila. Tem semana que eu falo, nossa, eu quero só trabalhar para cliente. Eu tento buscar um equilíbrio, e isso é tudo muito conversado aqui dentro do escritório, tá? Por sócio, eu falo, eu tenho hoje um comitê executivo formado por não sócios, é um CFO mesmo, um cara parrudo. Temos uma diretora de gente e gestão parruda aqui dentro do escritório, e uma pessoa de business development, e uma pessoa que a gente chama de gestão de conhecimento, tá? Que tem toda a parte de P&D, e a gente tem um projeto chamado Madrona Lab, que é muito legal. Acho que primeiro ponto, a dica é você se resolver e ter estrutura com pessoas que permitam você navegar nesses 2 ambientes, tá? Eu conheço gente de grandes escritórios que teve que abdicar da vida de advogado para ficar 100% no gestão. Não é o que eu quis para mim. Eu nunca quis perder minha vida de advogado, eu adoro fazer M&A, adoro estar numa mesa negociando, então eu busco esse equilíbrio e o escritório me apoia com isso. Eu tenho as ferramentas para ajudar a ter o melhor ratio entre essas 2 coisas,
E acho que do ponto de vista de estar preparado para essa posição, eu acho que um tanto é skill, não sei se a gente nasce com isso, vem um chipzinho ali, e um tanto é suor e aprendizado. Então acho que liderança, por exemplo, eu vejo os cursos de liderança e tal, eu acho que eles, claro que sempre melhoram, eu já participei de alguns, mas isso vem com você, né, eu acho. Não quero soar arrogante de jeito nenhum, mas você tem um skill ali, as pessoas te ouvem quando você fala, né, as pessoas prestam atenção naquilo que você está falando. E isso, por trás da minha cabeça, tem que ter coragem, porque as pessoas não se expõem, as pessoas não têm a coragem, às vezes elas, né, e se expor não é uma coisa fácil. Expor as suas opiniões, as suas posições não é uma coisa fácil. Ter o contraditório não é uma coisa fácil. Às vezes eu penso e falo, puta, eu tenho vontade de voltar a ser dono do meu escritório e fazer as coisas como eu quero, porque leva tempo o convencimento com as pessoas. Então, acho que aqui você tem esse skill, e eu acho que o fato de você ter o skill não tira a obrigação de você melhorar esse skill com cursos, leitura e treinamento. Outra coisa que é muita leitura. Então, eu li muito livro de gestão, de business development, imagina planejamento estratégico, e você cercar de pessoas que vão contribuir com isso. Então, a gente trouxe a Deloitte logo no começo do Madrona Advogados para falar, queremos isso, Deloitte, nos ajude. A Deloitte fez nosso primeiro planejamento estratégico, foi muito bacana, e a nossa pessoa hoje de Business Development veio deste projeto. A gente tirou da Deloitte, conversado com eles, porque a gente tinha uma cláusula de non-solicit, tivemos o waiver, e a Camila hoje, né, conhece muito o projeto desde o D0. Então acho que você tem que se cercar de pessoas, e eu sempre acho que a gente tem que cercar de pessoas que sabem mais do que a gente, porque aí a gente aprende de verdade. E eu falo muito com os escritórios, eu não tenho, alguns são receosos de dar informação, eu não tenho medo de dar informação e de pedir. Então eu sento na mesa com o CEO de vários escritórios e a gente tem muita troca, porque eles também estão na mesma situação que eu. Eles também não tiveram uma formação de gestão. Então o Covid ficou muito claro que eu conversei com gente que está fazendo, como é, né? Não para alinhar, porque cada um está fazendo o que tem que fazer, mas para entender um aprender com o outro. Acho que essa é uma troca absolutamente muito rica, você poder e falar, como você lida com o home office, né? O home office hoje é uma questão que está sendo discutida em todos os âmbitos, o quanto ele é benéfico ou não é benéfico para as pessoas, para as instituições, para os clientes. Ninguém tem essa resposta. Então, se a gente não conversar e discutir, trocar ideias do que está pensando, não vão aprender. Então, acho que se cercar de pessoas que te ensinem e que promovam uma troca é muito importante. Não, são ótimas dicas, porque uma coisa é a faculdade de Direito, mas a gente não pode ficar na dependência dela, né? Ela tem que mudar, né? Mas a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, cercar das melhores pessoas. Acho que essa história do benchmark é muito importante. Infelizmente, o nosso mercado é um mercado ainda fechado. Acho que já abriu um pouquinho, mas muito fechado. Mas é fundamental a troca. Você não precisa passar informações sensíveis, né? Mas um pouco das suas dores, da sua experiência, porque às vezes uma coisa que você fez é a dor que o outro tem, né? E que pode ajudar, então, e vice-versa. Então, muito legal você trazer essas informações, essas trocas. Ricardo, são 32 anos de advocacia, várias operações de M&A. Tem alguma para você que foi mais emblemática, mais especial? Se sim, qual e por quê? Te coloquei na parede agora. Porque tem gente que pode ficar com ciúmes aqui, né? Eu acho que a operação mais emblemática, e ela tem uma razão, é meu primeiro M&A na Felsberg. Porque eu acho que só eu sei quantas noites de sono eu não tive por conta dessa operação, porque o Thomas me entregou uma operação, né? Eu tinha, sei lá, 25 anos na Felsberg, eu não tinha um sócio para discutir nada. E foi uma operação que um grupo israelense que chama Marktechin Hagan comprou ao mesmo tempo 4 plantas de defensivos agrícolas, uma chamava Herbitécnica de Londrina, outra chamava Defensa no Rio Grande do Sul, não sei se eu lembro o nome de todas. Então eu lidei ao mesmo tempo com múltiplos M&As, com uma reorganização societária, e o fim dela é que os acionistas da empresa iam receber ações lá de fora por um swap internacional de ações. Eu lembro que na época não existia nem regulamentação, eu tive que ir no Banco Central para discutir como é que eu fazia esse swap. Foi uma operação que durou anos. Eu nunca tinha feito uma operação em inglês, porque no Pactual, né, a gente não conduzia a operação direto. Na Deloitte eu estava muito focado no mercado doméstico.
E eu estava sozinho, literalmente. Ninguém podia me ajudar nessa história, e foi o grande desafio na minha vida. Eu acho que me moldou como advogado de M&A. Então, eu lembro direitinho que tinha correção monetária de balanço na época. E durante a due diligence, um israelense que chama Guy Lapidot virou para mim e falou assim: eu preciso entender que eu não estou entendendo correção monetária de balanço. Eu falei: mas eu sou seu advogado. Falei, mas o meu auditor eu não estou entendendo dele. Então, eu tive que aprender o que era correção monetária de balanço para ensinar para o Guy que o auditor não estava fazendo. Então, assim, operação que marcou pelo desafio que ela propiciou, pelo medo que ela me trouxe. Eu acho que o medo ajuda a moldar, né? O medo no sentido de preocupação, de fazer a coisa certa. E foi a operação mais desafiadora na minha vida pela total falta de experiência. Era uma operação que, na época, em 1996, era uma operação na casa dos seus 800, 900 milhões de reais, hoje alguns bilhões, na mão de um garoto de 25 anos, e deu tudo certo. Então, acho que essa é a operação, acho que talvez mais marcante na minha vida. É muito legal, é a primeira, ela é emblemática, ela é importante, né? E que de uma maneira te trouxe até aqui, foi o primeiro passo, então faz todo sentido. Ricardo, 32 anos de carreira, de trajetória na advocacia, você se arrepende de algo ou você tem alguma decepção ao longo da sua carreira e até onde você quer chegar? No regrets. Acho que eu não me arrependo absolutamente de nada do que eu fiz. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar a que esse escritório de advocacia dependa zero de mim. Quero chegar a ter uma instituição tão sólida, com uma governança tão forte, uma equipe tão incrível que sabe o que está fazendo e que eu seja só história desse negócio, se é que querem me manter na história. Então, acho que é isso, acho que é assim aí que eu quero chegar, Renato. É legado, né? Você já deixou um legado e vai deixar mais legado, né? Eu não tenho filhos, então preciso deixar alguma coisa para alguém, que seja para essa molecada que tá vindo e, né, para a turma que tá aqui comigo há tantos anos. É muito bacana. Você já construiu muita coisa legal, mas ainda tem muitos mais anos pela frente, Ricardo. A gente falou muito do Ricardo profissional, mas eu queria que você contasse um pouquinho de quem é o Ricardo na PF. Puta, que pergunta difícil. Normalmente é mais difícil que a profissional. Tem vários Ricardos aqui. Acho que eu, obviamente, não sou uma pessoa acomodada nem aqui nem lá. Então eu sou uma pessoa que gosta muito de desafios, sou muito curioso, e isso faz com que eu estou sempre buscando coisas novas para aprender. Então, por exemplo, eu sou formado em fotografia pela Pan-Americana quando não tinha digital. Eu sou formado em chefe de cozinha pelo Le Cordon Bleu. Estudei em Paris e me formei aqui em São Paulo. E, por exemplo, sou apaixonado pela cozinha, a ponto de, o ano passado, eu trabalhava de sábado e domingo na cozinha do Mani, depois na cozinha do Nineto. Então, eu trabalhava 7 dias por semana, de segunda a sexta, e de sábado e domingo eu fui trabalhar nessas cozinhas. Adoro pão e fui trabalhar na padaria do Manioca. Fui fazer pão de madrugada, e faço pão na minha casa. Adoro música, acho que é uma grande paixão. Fiz piano quando eu era mais jovem. Então, assim, acho que quem é o Ricardo, acho que eu sou um grande curioso. Eu vou sempre querendo aprender outras coisas, porque eu acho que a vida, ela, né, eu não sei, eu não acredito em outras vidas, então a gente tem que explorar o máximo dela. Então esse é um pouco do Ricardo. Além de advocacia, apesar de ser um apaixonado, ela não me basta e ela também não me define, né? Acho que adoro estar com pessoas, eu sou um people person, e ao longo da minha vida eu acabei fazendo muitos amigos e faço parte de várias turmas, a turma da fotografia, a turma da Le Cordon Bleu, a turma da faculdade, né? Então acho que é assim, eu tenho uma turma que gosta de ler livro, então a gente tem uma turminha que a gente tem um WhatsApp para trocar informação sobre livro. Então acho que é um pouco do Ricardo, acho que é isso daí. Uma coisa que eu odeio é a preguiça, Renato. Então adoro os momentos de sentar e assistir um filme, assistir uma série, não é disso que eu estou falando, mas eu adoro a preguiça de aprender, sabe? A preguiça de evoluir, seja como pessoa, seja como profissional, seja... acho que isso a gente tem que estar em contínuo crescimento. Muito legal, muito bom conhecer também o Ricardo na PF, que de alguma maneira se conecta, né, com o Ricardo da PJ. E sempre assim, né? Não tem como você separar as duas figuras. Não tem mesmo. Ricardo, esse bate-papo tá muito legal. Como eu já tinha certeza que ia ser, você é uma figura muito conhecida, respeitada, emblemática no mercado, e eu já tinha tido a oportunidade de bater um papo com você. Mas eu queria que você trouxesse aqui, para fechar com chave de ouro o nosso bate-papo, algum conselho, alguma dica que você ainda não trouxe, porque você já trouxe várias ao longo desse episódio.
seja transparente. Acho que o mundo, as relações estão precisando disso, sabe? Eu acho que dá pra gente construir vínculos e relações sem agenda oculta, colocando as suas posições. Então, acho que essa é uma dica que para mim é importante, sabe? Transparência nas relações, ela é fundamental. Para mim ela é um ponto importantíssimo, porque eu acho que se você não tiver transparência, não gera confiança, né? Não gera respeito das pessoas. Então acho que essa é uma dica que eu tenho como um lema na minha vida. Sempre que se coloca, desde qualquer opinião, posição, né? Se alguém, eu acho que o brasileiro tem um problema que a gente não fala não. Talvez sim, porque a gente não quer ofender, às vezes na melhor das intenções, né? Mas eu ainda acho que é melhor um não, que a pessoa entendeu que é não, do que um sim, que na verdade é não, e a pessoa saiu da sua sala achando que é uma coisa e não é outra. Então acho que fica uma dica aí que eu acho que ela é útil para a construção de relacionamento. Sem dúvida, útil para a construção de relacionamento, útil para a vida pessoal, profissional. Muito obrigado por ter trazido esse conselho. Mais do que isso, ter compartilhado essa trajetória tão bacana, tão transparente, esse legado que você tem deixado para o nosso mercado. Obrigado por ter aceitado, por ter participado do podcast Direito de Resposta. Prazer enorme te receber aqui, Ricardo. Muito obrigado. O papo foi ótimo. Até bom que eu relembrei algumas coisas. Deu até um pouco de saudade de algumas coisas. Então, obrigado pelo convite. E esse episódio foi patrocinado pela Zabo Engenharia, que tem as melhores oportunidades de alto padrão nos Jardins, aqui em São Paulo. Aproveite, porque você merece o melhor. Você merece um Zabo. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.